Coração do mar é terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Tem por nome Se Eu Tivesse um Amor. Eu sou Maíra Castanheiro e sou autora do Diário de uma Manconheira. E eu vim falar sobre isso, sobre o que é ser manconheira. Engraçado, né? Porque quando... Eu sempre digo que ser manconheira começou com uma brincadeira para mim. Eu sempre quis ser mãe. Desde criança que eu queria ser mãe, professora e escritora. E eu sempre esperei muito esse momento, idealizei muito. Eu queria ser mãe num contexto mesmo de família, de casar, ter filhos. E foi assim. A primeira vez que eu engravidei, eu abortei. Abortei porque eu vi que naquele momento eu não tinha condições de realizar a maternidade como eu queria. Vários contextos, meu pai tinha acabado de falecer, eu tinha acabado um casamento de 3 anos, foi a primeira vez na vida que eu transei sem camisinha e a pílula do dia seguinte não funcionou, eu no segundo semestre da faculdade, nossa, não quero ter um filho assim, então abortei. E em 2012 eu quis engravidar, foi uma escolha, não foi um acidente, foi de propósito e com propósito. Maria Alice foi planejada, desejada e quando ela veio, nossa, mudou tudo. A gente nunca sabe o que é ser mãe até ser mãe. E aí eu já fumava muita maconha, eu já era muito maconheira. Eu comecei a fumar maconha mesmo assim diariamente aos 20 anos. Então, em 2012, eu já era muito maconheira e isso para mim seria uma questão, deixar de fumar maconha. Eu comecei a pesquisar e não encontrei nenhuma pesquisa que me enquadrasse, que eu me encontrasse. Porque todas as pesquisas que eu encontrava em relação à maternidade, drogas, gestação e drogas, eram de mulheres que além de fumar maconha, usavam álcool, tabaco, cocaína, o crack e outras substâncias das quais eu não faço uso. Só usava maconha na época, não usava álcool, tabaco e nenhuma outra substância assim. E aí eu encontrei a pesquisa da Melanie Dreher, que é uma inglesa, que ela fez uma pesquisa muito séria e profunda. Por 20 anos, ela pesquisou mulheres jamaicanas, acompanhando 4 gerações. Então ela acompanhava todas as fases da gestação e do bebê, o crescimento desses bebês. E ela constatou na sua longa pesquisa séria e profunda de 20 anos que não havia dano nenhum. Essa informação, esse conhecimento me fez sentir segura para continuar fumando maconha na gravidez e na amamentação. Eu fumava só flor, bem natural, bem de boa. E me ajudava muito nos enjoos e para dormir. Principalmente quando a barriga já estava muito grande, era difícil de dormir assim. A maconha me relaxava bastante. E até então, ser manconheira não era nenhuma questão para mim, enquanto eu estava casada. Ser manconheira só veio implicar na minha vida quando eu me separei. E aí, em 2015 eu me separei do pai de minha filha e comecei a tornar o meu diário público. Eu criei uma página no Facebook, o Diário de uma Manconheira, e lá eu escrevia. E no começo eu não tinha nenhuma pretensão literária, estética, política, de gerar conteúdo. Era uma gastação. Eu sou maconheira, agora eu sou manconheira. E o debate com o público, porque quando a gente publica na internet, a gente tem um retorno quase que imediato do público. O debate com o público foi tecendo a minha escrita, a minha estética e a minha política, porque o público trazia sua reflexão, que por sua vez me fazia refletir. Então era reflexão em cima de reflexão e assim a gente ia construindo
tanto a estética, quanto o conteúdo, quanto a política. Então o diário foi crescendo, e quanto mais ele crescia, mais rebelde ele ficava e mais incomodava. E aí foi quando começou a implicar na minha vida como professora. Sou professora de História e aprendiz de jardineira Waldorf. Estou terminando agora minha faculdade de Pedagogia para trabalhar também com educação infantil dentro da Pedagogia Waldorf. Faço também formação em Antroposofia, além de ser historiadora e fazer mestrado em História. Então, o fato de eu ter um blog no Facebook como Mãe Conheira, muitas escolas, quando descobriam esse blog, não me admitiam ou me demitiam. Eu fui demitida de algumas escolas por conta deste blog. E isso eu comecei a trabalhar de garçonete, de babá, de vender roupa e fazer freelas em eventos de produção, vendendo roupa, garçonete, babá, até diarista eu fui também. Sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. Só que esses tipos de trabalho, para quem é mãe, sabe que esses tipos de trabalho exigem muito do nosso tempo. E isso me afastava muito de minha filha, esse tipo de trabalho. Me afastava da minha filha e do meu propósito, que eu desde criança queria ser professora, mãe e escritora. Foi quando em 2019 eu me deparei com essa situação. Em 2019, o pai de minha filha conseguiu a guarda provisória dela e no processo ele anexou prints do texto do Diário de uma Mãe Conheira. E daí eu tava mal pra caralho, porque eu me vi em 2019, eu estava alugando um quarto e me vi mãe sem filha, professora sem escola, escritora sem livro. Eu fiquei na bad, bem na bad. Foi a primeira vez que eu pensei em suicídio. E eu gritei para o mundo esse suicídio que eu queria. Eu gritei através do Diário de uma Mãe Conheira. Eu escrevi vários textos falando que eu não estava bem, que eu precisava de ajuda. E a ajuda que eu precisava, na verdade, é a que todas nós mães precisamos. Eu precisava de uma vida sem o patriarcado, sem o capitalismo, sem o machismo, para poder exercer minha maternidade, para poder ser professora, para poder ser escritora. Então, uma escola baseada na Pedagogia Waldorf, que é a que eu mais me interesso, quis me contratar, mas colocou como condição eu excluir o Facebook, o blog Diário de uma Mãe Conheira. E eu estava nessa situação, como eu disse a vocês, querendo me suicidar, desempregada, sem minha filha, sem escola. E como é que eu ia lutar na justiça para ter a guarda da minha filha e eu desempregada? E ainda sendo mãe conheira. Então eu excluí o blog do Facebook e comecei a trabalhar de carteira assinada como professora. As coisas lentamente começaram a caminhar para mim. Então, em 2019, eu resolvi juntar as cartas que eu escrevia para Maria Alice e transformar num livro, porque ao longo dos seus primeiros 7 anos, eu escrevi várias cartas para Maria Alice como desabafo, para contar a ela a nossa história de que eu não abandonei ela e do porquê que ela estava morando com o pai. E nessas cartas eu falo de machismo, de feminismo, de maternidade à distância, de guarda compartilhada, que lugar de mãe é onde ela quiser. De uma maternidade antiproibicionista e de principalmente que nós mães, mulheres e mães, devemos seguir nossos sonhos e não guardar na gaveta. Então, com a ajuda de muitos amigos, eu consegui publicar meu primeiro livro independente, que é o Para Maria Alice. Eu lancei no seu aniversário de 7 anos, que foi meu presente para ela de 7 anos, onde eu reuni essas cartas. E aí, em 9 meses, esse livro foi esgotado. No momento, gente, você só encontra ele em formato de e-book
Está à venda por R$20 no meu site aldeiadosaber.com. E aí, depois que eu lancei esse livro, foi quando eu conheci a Molus Comics e fechamos contrato para fechamos contrato para publicar o Diário de uma Maconheira, que está sendo publicado agora mesmo, neste mês de maio. São 224 páginas verde verdade, uma seleção de texto desde 2015 a 2020. E daí eu quero dizer que, com tudo isso, que nós, mães, também usamos drogas e trepamos. E que eu e muitas mães, o que nós queremos é uma maternidade que seja um espaço de escolha, que acolha. Que a gente não tem que escolher entre ser a mãe orgânica integral ou a mulher que corre com o lobo. Essa conta não fecha. É muito difícil ser uma mãe totalmente orgânica, integral, criação com apego e ao mesmo tempo ser uma mulher contemporânea, livre, independente, que paga as próprias contas. Essa conta não fecha. A maternidade e a paternidade só podem ser ativas quando elas coexistem. Quando tanto o pai quanto a mãe têm seus lugares. Tem sido muito difícil para mim falar sobre o que é ser mãe, quando em vários momentos eu não estou com minha filha e estou perdendo muitos detalhes dela. Tem 2 anos que o processo corre na justiça e isso para mim é muito. 2 anos para uma mãe, para uma filha é muito tempo. Nesses 2 anos o dente dela nasceu e eu não vi, não estava presente, não sei os detalhes desse momento. E tudo isso porque eu sou maconheira. Então, quando me perguntam por que ser maconheira, hoje em dia eu digo, começou com uma brincadeira. Mas vocês me obrigaram a levar a sério. Vocês estão me obrigando a levar a sério. Porque era para ser só uma brincadeira. Mas essa brincadeira incomodou tanto, incomoda tanto, que a gente tem que levar a sério. E ser maconheira é a maternidade que mais me adequa. Porque esta planta, maconha, que é verde, verde verdade, ela está sendo proibida há muito tempo. Tanto quanto as mães. Essa treta está desde o início, tem mais de 2000 anos que a maconha e a mãe são proibidas, assassinadas, reprimidas. Então, como diz na brisa, só as fêmeas dão onda. Ser maconheira, para mim, faz cada dia mais sentido. Que a gente é só uma planta com muito poder. E apesar dos pesares, apesar, a gente segue resistindo, florescendo. Ano passado, no Dia das Mães, eu publiquei um texto. E nesse texto é a primeira vez que eu falo publicamente de minha mãe, porque eu entendi que para eu falar de minha maternidade, eu também precisava falar da minha mãe. Bom dia! Ainda que seja tarde, venho mais uma vez me depor. O Dia das Mães foi ontem, hoje não é o dia da saudade oficial no mundo virtual, conhecido como TBT. Mas eu ainda sinto, preciso falar disso. Ontem à noite fui ver um filme. Eu gostei do título, O Vazio do Domingo. Quando o filme começou, vi que a história era sobre uma mãe que abandonou sua filha aos 8 anos. A filha, com 43 anos, procura a mãe, rica, idosa e vaidosa. Na metade do filme desisti, não quis ver mais. Minha mente acelerou com muitas reflexões e saudades. É muito difícil falar de minha mãe e sinto que devo falar por mim sobre minha mãe. Eu já lhe disse coisas pesadas, já lhe tratei mal, já lhe tratei com superioridade. E nunca, mas nunca quero que Maria Alice me diga coisas pesadas, ainda que sejam verdades. Nunca quero que Maria Alice me trate mal ou com superioridade. Quando eu era criança, eu admirava muito minha mãe.
Ela era a musa dos poetas. Eu ficava encantada de ver aquela mulher linda com cabelos longos, cacheados e esvoaçantes. Eu ficava encantada porque ela conseguia hipnotizar todo mundo ao seu redor recitando poesias. E quem já a viu recitando sabe do que eu estou falando. Ela tem o poder de recitar. Depois, processos de separação, sozinha, com 4 filhos, o 5º vindo em pleno carnaval de cinzas, sem trabalho, sem grana, com muitas drogas. Ela foi se perdendo e minha admiração por ela também. Cresci com essa mágoa e sentimento de abandono. Cresci vendo minha mãe como uma mulher egoísta e depressiva. Não conseguia aceitar que por conta de uma separação, ela jogou tudo fora. Maternidade, beleza, potência criativa, filhos, tudo. E ela estava sempre sofrendo por isso, tentou se matar. Dos 14 aos 18 anos, eu não vi minha mãe. E ela não ligava no meu aniversário e nunca respondia as cartas que meu pai me obrigava a escrevê-la todo mês. Ela não me ensinou a fazer unha, a se maquiar. E até hoje não sei me maquiar, nem batom em casa eu tenho. Ela não me ensinou banhos de assento, como lidar com cólica, ou sobre sexo, ou sobre masturbação. Mas eu fui crescendo com essa ausência, com essa mágoa. Me tornei adulta, perdi meu pai, meu chão. Quis buscar conforto nela, mas ela não tinha condições. Casei. Perto de Paris, lá no México, pedi que ela fosse me ensinar a ser mãe. Porque eu lembro dela de amamentar por 4 anos. Lembro dela cantando musiquinhas e fazer brincadeiras. Lembro dela cuidando de orquídeas e me ensinando a conversar com as plantas. Lembro dela fazendo cerâmica. E lembro dela bonita e poderosa. Era essa mãe que eu queria comigo quando pari. Mas nós, nestes 7, quase 8, 9 anos, desde que Maria Alice nasceu, estamos neste reencontro e entendimento. Sim, casar, engravidar, parir, amamentar, me separar me fez entender minha mãe. Eu senti na pele, sinto. E como a vida é louca. Eu nunca pensei que fosse repetir sua história. Outro dia, conversando com uma amiga, mãe, artista, e ela querendo saber da minha história, lhe contei que quando adolescente eu morava na Bahia com meu pai e minha mãe aqui, em Floripa. Daí, me dei conta que hoje Maria Alice mora na Bahia com seu pai e eu, a mãe, aqui em Floripa. Todo dia me pergunto o que eu vim fazer em Floripa. Eu fiquei 14 anos sem vir a esta ilha e sem contato com a minha família materna. Vim para reconhecer minha avó, minhas tias, minha prima e minha mãe. E tenho feito o exercício de olhar e me relacionar com a minha mãe sem as mágoas, de buscar a beleza e a admiração nela, de tratá-la bem. Confesso que às vezes até para abraçar é difícil, mas a gente tenta. Ela tem muito amor e não lhe cabe. Ela é exagerada, é extrema, nervosa, ansiosa, bagunçada, desorganizada, desastrada, mimada. Cozinheira das melhores, poeta das melhores. Nunca teve medo e tem muita energia, força. É vítima do machismo, de uma educação abusiva e tóxica. E ainda assim consegue ser amor, sorrir e ser feliz. Isso é admirável. Me conforta ver que ela e Maria Alice se amam, se dão bem e se divertem muito juntas. E como eu acredito de verdade que o ser humano aprende pelo que vê e vive, imitação, repetição, venho tentando construir uma outra relação com a minha mãe, sem culpas e sem mágoas. Busco ter uma boa comunicação, posturas e manifestações de carinho. Busco cuidar, para que Maria Alice tenha essa referência. Meu pai e minha mãe não tiveram mães carinhosas, mães acolhedoras. Talvez elas, minhas avós, não quisessem ter filhos, ou tantos filhos, mas elas não tiveram nenhuma escolha. E minha maternidade, e logo minha referência materna veio deste lugar. Meu pai e minha mãe não tiveram mães carinhosas, mães acolhedoras. Talvez elas, minhas avós, não quisessem ter filhos ou tantos filhos, mas elas não tiveram nenhuma escolha. Logo, minha referência materna veio deste lugar. Hoje estou aqui, falando de minha mãe. O processo de falar e escrever me faz entender minha maneira de elaborar o que vivo e sinto.
Escrita criativa curativa. Aprendi isso com meu pai e com minha mãe, os dois poetas. Fui dormir em crise, acordei em crise. Sim, estou em crise porque eu de fato sofro muito por não estar com Maria Alice e preciso todo dia dar sentido a isso para não ser consumida pela culpa e pelas dores. Para que não caia na depressão, nas drogas ou que seja tal como Margarete. Para não repetir essa história tão contada. Para mostrar para minha avó, minha mãe, minha filha e a mim mesma que apesar dos pesares, apesar, estou aqui. Trabalhando, estudando, andando, alongando, lendo, escrevendo. E tá tudo certo pelas linhas tortas. E que a maternidade ainda há de ser um lugar de escolha, que acolha. Que não precisemos ser isto ou aquilo. Eu quase não leio poesia e nunca recito poesia, mas a única poesia que eu sei recitar é de uma puta poeta, Margarete Castanheiro, minha mãe. Convém não forçar a barra, não antecipar o grito, não precipitar o verso. O acerto pode ser incerto, mas o erro tem que ser exato. Por fim, termino dizendo que todos nós devemos procurar nossas mães, simplesmente por ser nossa primeira morada, nossa carne, nosso karma. Mãe conheiras de todo mundo, univas!